Eu praticamente, né, eliminei onleys de cerâmica no meu consultório. É muito raro eu fazer alguma restauração indireta posterior que seja unitária num paciente em cerâmica, a não ser que esse paciente já tenha uma reabilitação ou tenha já alguma prótese que precisa ser trocada. Essas restaurações indiretas de resina composta pode ser onley, overlay, não importa, tá? Mas essas restaurações indiretas com resina composta que você faz com a matriz transparente é meio fraco isso. Cara, realmente, como eu gosto de fazer essas restaurações, tá? E é muito fácil, é muito simples. Aqui é um caso onde vocês podem ver, são 3 dentes, um do lado do outro ali, um menos destruído, o outro não mais ou menos, e um outro completamente destruído ali na situação inicial. Realmente ali estava acabado. Vou até colocar aqui como estava aqui cada um desses dentes antes, a imagem deles aqui, ó, vou quebrar um pouquinho o protocolo da edição, colocando aqui, ó, a imagem de como cada um deles estavam antes de eu começar a restaurar, e vamos seguindo lá com o procedimento acontecendo. Então, assim, é muito prático, é muito fácil, e a integração estética é muito grande. Vocês vão ver durante o processo de cimentação aqui desse caso, aonde quando você coloca, que nem vocês viram aqui inicialmente a prova dessas cerâmicas ali, a prova seca delas no preparo. Realmente, você consegue ver exatamente ali a união, parece que uma coisa não combina com a outra, mas na hora que você tem o cimento entre elas e realmente unindo essas duas estruturas, o seu onley de resina com o dente, sério, sinceramente, é uma coisa totalmente diferente. A integração entre esses dois materiais, a linha de união que fica, a estética que você consegue é muito, muito grande. E muitas vezes a gente tem uma linha de cimentação muito menos perceptível, muito mais estética do que se eu tivesse feito onleys de cerâmica. Por quê? Porque a resina ela permite trabalhar com espessuras ainda mais finas e fazer justamente essa integração muito melhor de um material com o outro. E é claro também, você consegue um polimento excelente, igual vocês estão vendo aqui, que é um polimento prévio ainda, né? É um polimento feito antes, depois ainda da restauração cimentada a gente ainda dá mais um retoque nesse polimento. E eu sei que tem aquelas pessoas que ficam pensando em longevidade, mas como você pode ver nesse artigo aqui, ó, onleys de resina composta podem durar sim muitos e muitos e muitos anos, porque não é o material que traz a longevidade da sua restauração, mas sim como que você trabalha ele. E essa situação, ela realmente é perfeita. Tanto por isso que eu tenho o meu curso de onley de resina composta, que eu ensino todo esse passo a passo, eu ensino a fazer a matriz transparente, ensino tudo como você faz. Ali, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão assistindo o vídeo que já tem o curso. Se quiser, pode até colocar no comentário alguma coisa também, pode comentar aí sobre o curso. E eu fiz esse curso porque realmente é uma coisa que eu faço no dia a dia. Inclusive, ó, aqui na descrição eu vou colocar o link do curso de onley de resina composta, beleza? Mas assim, ó, eu praticamente, né, eliminei onleys de cerâmica no meu consultório. É muito raro eu fazer alguma restauração indireta posterior que seja unitária num paciente em cerâmica, a não ser que esse paciente já tenha uma reabilitação ou tenha já alguma prótese que precisa ser trocada. Mas se eu estou fazendo o primeiro tratamento desse paciente, uma extração indireta, pode ter certeza que, a não ser que o paciente queira, eu vou fazer de resina composta, porque eu tenho a mesma qualidade, eu tenho a mesma longevidade, com um custo muito menor e com uma facilidade de trabalho muito grande. E não se engane, a resina composta, ela aguenta mais forças de compressão do que a cerâmica. E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! A resina composta também exige menos desgaste do dente do que a cerâmica, que precisa de espessuras maiores para poder ter mais resistência. Então a resina composta é um material muito bom para esse tipo de situação. E tão fácil como a parte de preparo, como a parte de confecção da peça, e agora a hora da cimentação, então é muito tranquilo. Fazer um isolamento absoluto, trabalhar com um dente só para cimentar ou trabalhar com 3 é bem sossegado. No caso de 3 dentes, o melhor é fazer como eu estou fazendo. Faz um dente por vez, cimenta um dente cada vez. Por quê? Porque é normal, por mais algumas pessoas acham que esse tipo de preparo não tem muita estabilidade, tá? Mas ele tem estabilidade, ele fica na posição bem certinho o dente. E como você está usando um cimento resinoso fotoativado, você tem bastante tempo para poder remover os excessos do cimento e posicionar bem ele assentado ali exatamente na posição ideal. Então você consegue assentar ele certinho, só que eu recomendo que você cimente um por um, porque no momento que você cimentou uma peça, pegue a outra e prove ela também. Veja se realmente a cimentação de um dente não está atrapalhando a cimentação do outro, porque quando as peças estão soltas, elas meio que se encaixam, mas às vezes você não percebe que uma sai do lugar e não. Igual aconteceu, por exemplo, ali no começo. Eu percebi que uma das peças não estava ideal. E fazer esse ajuste do ponto de contato para que elas toquem perfeitamente antes da cimentação é muito ruim, é um risco muito grande de você acabar tirando mais do que deveria. Resina composta,
Se acontecer, também é fácil de acrescentar, muito mais fácil do que a cerâmica, você consegue reparar isso aí e acrescentar na mesma hora, não precisa mandar para um laboratório. Mas ainda assim, evita isso. Evita como? Fazendo a cimentação de um de cada vez, você faz isso muito rápido. A cimentação de um onley desse dá uns 20 minutos, o que mais perde tempo é isolamento, 6 horas ainda em 5, 6 minutos você está com a boca inteira isolada, bonitinha ali, foi assim para você começar a trabalhar. Já com dente limpo até, jateado, com profilaxia e tudo mais. Então disso aí, no que você terminou de cimentar uma prótese, aí você vai lá, pega a outra, prova no lugar, vê se ela está sentando certinho, se não está, vai ajustando a proximal até você ver que ela está bem adaptada também. Está bem adaptada, aí parte para cimentar a próxima e assim por diante. Assim você consegue cimentar bem tranquilamente. Eu sei também, para poder fazer ajuste oclusal quando você cimenta várias próteses de uma vez, pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Então o que você faz? Quando você tem peças um pouco mais espessas, como nessa situação, o que você vai fazer? Você prova uma peça por cada vez, veja ali se ela está alta e comece de preferência a ajustar da mais alta para menos alta. E daí você vai ajustando uma de cada vez e depois você prova todo o conjunto, tudo isso antes de fazer o isolamento absoluto. Se você tem peças muito finas com risco de fratura, então até dá para você dar uma conferida inicial com muito cuidado antes de fazer o isolamento, mas de preferência deixa para fazer daí o ajuste mesmo depois cimentado, porque o risco de fratura da peça é muito menor. Essas peças, né, as de cerâmica mais, as de resina bem menos, elas são muito friáveis enquanto não são cimentadas. A resina não tem isso também, né? Uma vantagem da cerâmica. É muito difícil a resina você quebrar só de manusear ali, igual a cerâmica, enquanto ela não tá cimentada. Mas pode ter esse risco. Então você chegar e fazer primeiro essa cimentação, você vai ter a união da restauração com dente, isso vai gerar uma resistência desse novo conjunto e fazer esse ajuste oclusal vai se tornar muito mais fácil. Então dessa maneira você consegue fazer assim como você está vendo aqui, um onley de resina composta como essa, e se você quiser ver mais cimentações, mais sobre preparos, mais sobre tudo de restaurações indiretas, além do curso que eu vou ter na descrição, também tem os vídeos aqui no YouTube. Valeu!